Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai descobrir por que aprender automação é tão difícil. Mas será que é tão difícil assim? Então fica ligado que a gente vai descobrir. E eu já vou falar logo no início aqui que sim, a resposta é sim, aprender automação é difícil. Mas é um sim, porém depende, né? Porque no geral a culpa acaba sendo um pouco nossa. Não é difícil porque o tópico a ser estudado é tão difícil assim. Eu diria que é mais difícil porque nós cometemos alguns erros que acaba tornando isto muito mais difícil do que deveria ser, tá? Não estou querendo falar que é fácil, todo mundo deveria saber automação de teste e é simples. Não é esse o ponto, tá bom? É que a gente torna isso aí um pouco mais difícil do que deveria ser, então a culpa acaba sendo um pouco nossa, tá bom? Eu separei aqui basicamente três motivos por que eu considero que aprender automação de testes é um pouco difícil, mas porque isso acaba sendo um pouco culpa nossa, tá bom? O primeiro motivo, dificuldade em aprender coisas novas. Segundo motivo, tabu sobre automação versus desenvolvimento de software. E o terceiro motivo, a questão da priorização errada, beleza? Então agora vamos entrar em cada um desses motivos aí, que tem bastante coisa legal para a gente falar sobre isso. Então tá, primeiro motivo, dificuldade de aprender coisas novas. Tem três coisas aqui que acabam atrapalhando isso. A primeira coisa é sobre as pessoas terem gatilhos ou travas para diversas coisas. Às vezes, se a gente olhar assim num contexto geral, totalmente fora do universo dessa pessoa, é um tópico simples, é um tópico que não deveria ser um tabu, que não deveria dar gatilhos ou ter travas quanto a isso, mas cada pessoa, o contexto de cada um é diferente, tá bom? Então, a pessoa provavelmente ela tem algum gatilho, alguma trava com automação de teste, quando ela vê aquele monte de letrinhas e tudo mais. Então, ok, é ok ter esses problemas, mas quando a gente pensa no nosso desenvolvimento profissional, a gente tem que lutar contra esses gatilhos, contra essas travas. Não é simplesmente, ok, isso existe, eu vou deixar lá. Mas sim, essas travas geralmente existem para automação de teste, não só para automação de teste. Quando a gente fala de CI/CD e pipelines no geral, você vê muitos QAs que têm esses problemas com isso, tá bom? Que até sabem fazer o teste manual, sabem muito bem processos, sabem um pouco de automação, mas quando tem que fazer uma coisa mais bem estruturada, uma coisa um pouco mais complexa, ou mexer com pipelines, colocar isso aí lá no GitHub Action, um teste para executar automaticamente toda vez que acaba um deploy, o QA não consegue, a pessoa não consegue, ela trava, tipo, não consegue nem ler uma documentação, estudar sobre isso. E não estou falando que é errado você ter esses gatilhos, porque todo mundo tem gatilhos para um monte de coisa, todo mundo tem travas para um monte de coisa. A questão é que, como a gente está falando de um lado mais profissional, a gente tem que tentar lutar contra essas travas para conseguir se desenvolver, né? Já que a gente pega e vê as melhores vagas aí, com certeza vão pedir que você saiba automação de teste e que você saiba mexer com pipelines. Você sabe rodar seu teste num GitHub Actions, no Azure DevOps ou coisa do tipo, tá bom? O segundo motivo dentro deste primeiro motivo aí das dificuldades é a questão da zona de conforto, tá bom? A gente tem muita dificuldade em sair da nossa zona de conforto. A gente está num trabalho, a gente teve uma promoção, ou até não teve uma promoção, a gente está muito estável lá, trabalha de maneira confortável, e não quer sair, não quer mudar, não quer tomar novos ares, não quer olhar para coisas diferentes e pensar, beleza, vou aprender algo diferente aqui porque eu sei que vai agregar. Não, a empresa não precisa, então você não quer aprender porque você não vai utilizar lá. Mas e se acontecer um layoff? E se você for demitido? Isso aconteceu comigo no início do ano, por exemplo. Não no início desse ano, no início do ano passado, início de 2023. E por eu estar bem preparado para o mercado, eu consegui uma recolocação mais rápida. Pode ser que também que o meu perfil é o que eles queriam. Às vezes eu poderia ter um currículo muito bom, mas se não era o perfil que eles queriam, não ia adiantar nada, tá bom? Então, caso a caso. Mas você está sempre atualizado com novas tecnologias, você está sempre buscando mais coisas, com certeza vai te favorecer. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto, às vezes. E, claro, o medo da mudança, né? Você aprender automação de teste, alguém que só trabalhou com manual, você ir lá trabalhar com pipelines, alguém que só trabalhou com automação lá local.
você ir trabalhar com testes de performance, é uma mudança grande de contexto. Então, às vezes, a gente tem um pouco de medo, de receio a isso, a não dar conta, né? Ser mais complexo do que a gente imagina e simplesmente desistir. E é coisa que a gente tem que trabalhar, tá bom? E agora vamos para o segundo motivo. O segundo motivo é sobre o tabu entre automação e desenvolvimento, tá bom? A gente tem uma mudança de contexto muito grande sobre o que os antigos testadores faziam com o que os novos fazem. A gente hoje tem muito mais tarefas a serem cumpridas, então por isso a gente acaba tendo que ter muito mais skills, né? Então, antigamente existia um tabu sobre automação versus desenvolvimento, sobre quem testa, quem desenvolve, eu só tenho que testar aqui e tal. O que limita ainda, né, um pouco sobre até que ponto um testador precisa se desenvolver profissionalmente, né? Então vamos ver sobre isso, eu separei mais 3 tópicos aqui. E o primeiro é a ideia sobre quem trabalha com programação é o desenvolvedor. Então QA não tem que desenvolver. Você está desenvolvendo código, você está desenvolvendo automação, você está desenvolvendo. QA não faz isso, isso aí é coisa do desenvolvedor, porque eu não mexo com código. Então a gente tem que parar de pensar isso, tá? Porque não é assim que as coisas funcionam mais. Um testador, ele não é simplesmente o cara que testa. Hoje nem se usa mais o nome tester. Hoje você tem o engenheiro de software, você tem o engenheiro de teste, você tem o analista de qualidade de software. Está se abolindo um pouco essa ideia de falar que a gente só faz teste, está se abolindo um pouco essa ideia de ter a profissão tester, né? Então a gente tem que parar com essa ideia que o que o testador faz, o que o desenvolvedor faz, tá bom? E o segundo, né? Entrei para testar, não para desenvolver. Completando um pouco mais essa ideia do primeiro aí, coisas que eu já ouvi com pessoas que eu já trabalhei. E outra coisa, eu gosto apenas da parte de processos. Então, muitas vezes as pessoas não querem estudar automação, elas acham que é difícil, porque elas colocaram na cabeça delas que elas não querem mexer com automação. E ok, você pode até não querer mexer com automação de teste, mas falar que é difícil e pronto, não é assim que funciona. E quando vier acontecer alguma possível demissão ou algo assim, e a gente sabe que é real porque está recente, em 2023 teve muitas pessoas sendo demitidas. As empresas vão querer profissionais mais bem capacitados possível, mesmo que esse profissional não vá trabalhar com automação de teste, não vai trabalhar com pipelines, não vai trabalhar com teste de performance. Se eles verem isso no currículo da pessoa e ela atender todos os outros e souber mais isso, com certeza isso é um diferencial que vai ser levado em conta e vai ganhar algumas posições aí nessa briga para uma nova vaga. Então a gente tem que parar com isso de quem faz automação, quem faz teste, quem faz desenvolvimento de software. Não, a gente é um time de qualidade que a gente vai trabalhar em tudo que envolva qualidade. Será que eu fazer automação para testar a performance vai envolver qualidade? Então a gente vai ter que desenvolver isso. Será que eu aprender sobre pipelines para eu conseguir colocar meus testes vai agregar qualidade? Então a gente vai ter que se desenvolver nesse ponto também. Então a área está mudando, tem tecnologia, tudo evolui muito rápido, né? Então a gente precisa estar aberto para evoluir, para mudar também, tá bom? Então agora vamos para o terceiro tópico, tá? O terceiro tópico é sobre a priorização errada, beleza? Eu separei 2 coisas aqui, tem outras coisas para a gente falar aí depois, mas o principal aqui é que iniciantes não sabem por onde começar, tá bom? A gente vê muita gente querendo ir para automação de teste. Não, eu vou começar a trabalhar com teste. Então eu preciso saber o quê? Eu preciso saber um pouquinho de lógica de programação, eu posso entrar para teste? Não é bem assim que funciona, tá bom? Porque você pega e vê algumas vagas muito iniciante, beleza. Ou até vaga para estágio, tá bom? E vê lá, lógica de programação. Aí vem alguém de fora que vê que a área está crescendo, que está ganhando bem, está se desenvolvendo. E pensa, beleza, quero ser um tester. Não precisa aprender muita programação, é só um pouquinho de lógica de programação e pronto. Vou testar. Não é por aí que você começa. A automação não é o início, tá bom? O que a gente precisa saber é entender o que é a área de qualidade de software primeiro. E quando a gente fala assim, beleza, vamos entender o que é qualidade de software então. Aí quando a gente começa a abrir o leque, a gente tem um monte de coisa, tá bom? A gente tem por que testar, quais são os conceitos básicos, processos no geral que envolvem testes, os tipos de aplicação que a gente vai testar, não é tudo de qualquer forma, cada aplicação tem uma forma de testar, um motivo por qual a gente está testando, uma maneira de
se preparar para testar elas, tá bom? A gente tem os tipos de teste, a gente tem as técnicas de teste, a gente tem um monte de qualificação que a gente pode ter, entre vários outros pontos que a gente poderia ficar aqui falando e falando um vídeo de, sei lá, 1 hora sobre o que estaria no início, mas com certeza posso falar, automação de teste não está no início, lógica de programação não está no início. Obviamente, são coisas que a gente vai precisar saber. Talvez a gente pode até aprender algumas coisas ao mesmo tempo, para a gente ter aquela noção um pouco mais prática, mas definitivamente automação não é o começo. A automação é o meio, é o durante, pode até ser o final, dependendo de com o que você quer trabalhar, né? Mas o início não é, tá? Então esse vídeo foi isso, eu quis passar para a gente conversar sobre por que é tão difícil aprender automação de teste, os tabus que envolvem isso, e você que ficou até o final, que tinha esses problemas para aprender automação de teste, reconsidere pensar sobre esses motivos, reconsidere pensar se existem mais motivos para você não conseguir se desenvolver na parte de automação de teste, e reconsidere também trabalhar, lutar contra esses motivos, contra esses gatilhos, essas travas, porque com certeza isso aí vai estar te atrapalhando de alguma forma você evoluir. Talvez não hoje, mas no futuro sim, tá bom? Então o que eu queria passar é isso. Aprenda automação de teste. É melhor você aprender, lutar por isso ser difícil agora do que você deixar de aprender e ser mais difícil no final, tá bom? E claro, quem ficou até o final, não se esquece de se inscrever, de ligar o sininho da notificação e de compartilhar esse vídeo com algum amigo também, tá bom? Valeu e até a próxima!